Bom dia. Ia falar para vocês se sentarem, mas já estão sentados. Dê um oi aí para a pessoa que está do seu lado. Oi! Fale para ela que bom que você veio. Eu orei a semana inteira para que eu pudesse sentar do teu lado. É muito bom estar aqui com vocês. É um dia muito especial, porque foi o dia que o Senhor fez. E todos os dias são especiais por causa disso. Porque não é o dia que você faz, é o dia que Ele faz. Então você não tem nada a ver com o dia que Ele fez. Ele só deu um dia para você, e isso é um presente. E esse domingo é um presente para nós. É um presente que Ele nos deu, porque foi o dia que Ele fez. E Ele pede uma coisa só, Ele fala: alegre-se nele. Alegre-se nele, no Senhor, e alegre-se nele no dia. Nós podemos nos alegrar nesse dia que Ele fez. Nós podemos nos alegrar na nossa vida todos os dias. À medida que nós caminhamos, à medida que nós trabalhamos, à medida que nós estudamos, nós podemos nos alegrar nesses dias. Não precisam ser dias de tristeza necessariamente, não precisam ser dias de felicidade, mas precisam ser dias alegres, dias constantes, dias em que nós não nos abalamos, dias em que a nossa fé não é abalada, dias em que o nosso amor não é abalado, dia em que nada na nossa vida se abala, porque é o dia que Ele fez. Nós podemos estar tristes, nós podemos estar felizes, nós podemos às vezes estar sem dinheiro, nós podemos estar sem um monte de coisa, nós podemos ter um monte de coisa, mas nós estamos alegres, porque nós somos constantes e a alegria dele é completa em nós. É isso que importa, é isso que importa na nossa vida, é viver a constância que Ele conquistou para nós. Deus, Ele deu tudo para que você pudesse fazer tudo, não para que você não fizesse nada da sua vida. É um descanso eterno, mas é um descanso de trabalho, é um descanso de coisas para fazer que Ele conquistou. Já imaginou isso? Não, mas vocês não pregam aqui que a gente não precisa mais fazer nada. É nada. Cara, Ele deu tudo para que você pudesse fazer tudo. E isso é incrível. Isso dá outros olhos ao Evangelho. É o Evangelho do poder de Deus, como o Nível falou. E ele nem sabia muito do que eu ia falar hoje, mas tem a ver com isso também. E o tema de hoje é Welcome Home. Não. O tema de hoje é um chamado. Não é baleia. Que nem todo mundo estava falando, é trocadilho, baleia. E eu não entendi o que era baleia. Você entendeu? É que a baleia dá um tiro na baleia. Então é baleia. Cara, desculpa. Vocês briguem com a Bia depois, porque é piada dela. E eu tava pensando muito, ultimamente, sobre chamado. Não um filme, não uma menina que sai da televisão, mas um chamado feito por Deus sobre a terra. Nós cansamos de falar aqui que você pode seguir os seus próprios passos, você pode seguir as suas coisas, você pode andar em direção ao seu futuro. Mas se existe um chamado para nós, existe um chamado para tudo aquilo que foi feito, existe um chamado para que você seja missionário, ou para que você seja do louvor, ou para que você seja da recepção, ou para que você seja da dança. Esse não existe mesmo. Mas existe um chamado para alguma coisa? Existe um chamado acima de todos nós? Existe um chamado que governa, um chamado vindo, uma voz que veio dos céus e que deu alguma direção para nós, é assim, faça isso. Eu comecei a pensar muito nisso. Então eu cheguei em Gálatas 1, 15, 16 e 17. Eu não sei se tem aí, bem certinho, mas eu vou ler com vocês. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Repita, por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios. Não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. O que ele fala? No ventre da mãe dele, antes disso, o que aconteceu com ele? Ele foi separado. Sabe o que você é antes de você estar no ventre da sua mãe? Você está lá no pipi do papai, e daí você está lá na arvorezinha da mamãe, e você não é nada, porque você não foi linkado. Então existe só uma criação sua de espírito.
Só existe isso. E você está lá, no limbo, não sei onde você está. Se Deus tem tipo um estoque de espíritos, assim, agora vai nascer esse, agora vai não sei o quê. Eu não sei como é que funciona e para mim não importa e não interessa. O que interessa é que você foi separado antes de qualquer coisa acontecer. E isso me remete à eternidade, remete a algo muito distante, em que o tempo não pode calcular. E logo em seguida ele fala assim, então ele me chamou por sua graça. Ele me chamou por sua graça para que eu, depois que pudesse ser revelado o Filho em mim, para que eu anunciasse o nome dele. Então nesse momento em que nós precisamos anunciar o Filho que foi revelado em nós, ocorre o chamado do anúncio daquele que veio, morreu e ressuscitou. Esse é o chamado. Talvez você faça isso através da guitarra, talvez você faça isso através da dança, não sei. Talvez você faça isso através da recepção, não importa. O chamado é o anúncio de que o Filho dele foi revelado nele mesmo. E esse é o chamado que você tem hoje. É o chamado do anúncio de alguém que veio, morreu e ressuscitou para que nós tivéssemos vida. Um homem que veio e morreu para que nós pudéssemos entender o que é amor, para que nós entendêssemos o que é a paz, para que nós soubéssemos o que é a alegria. E daí ele fala bem assim, eu não perguntei para ninguém, eu não corri. Irmão, você não precisa correr atrás do teu pastor para perguntar o que você precisa fazer da sua vida. Você não precisa correr atrás do seu professor. Você não precisa correr atrás de ninguém. Ele falou que assim que ele recebeu isso, assim que ele recebeu a revelação do Filho nele mesmo, ele saiu, ele partiu, ele colocou um calçado e ele saiu para as nações. Foi isso que ele fez. Ele não se importou com o que os apóstolos de Jerusalém pensavam. Ele não se importou com as pessoas que vieram antes dele, o que elas tinham a dizer, o direcionamento delas, a opinião delas. E você não precisa da opinião de ninguém. Você precisa ser livre disso. O chamado te dá liberdade. Liberdade para você colocar o teu sapato e ir. Então esquece, cara. Esquece se você quer viajar para algum lugar e vem o pastor e fala, não, mas olha a igreja, a gente precisa de você aqui. Não, mas olha, o seu emprego tão bom, não sai dele não, cara, a gente precisa, ter uma grana que você recebe todo mês e faz parte da gente. Não existe. Ele não pediu a opinião de ninguém. E mais em seguida, em 1 Coríntios 7, 23 e 24, igreja no cinema. 1 Coríntios 7, 23 e 24. Vou ler aqui. Não vos torneis escravos de homens, irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Não se torne escravo do seu pastor, não se torne escravo dos seus pais, não se torne escravo dos seus professores, não se torne escravos de mestre, não se torne escravo, mas permaneça. O oposto de ser escravo é permanecer em um chamado, permanecer naquilo que ele disse, e ele disse, anunciem o meu filho. Antes de nascer, houve a separação. E ele chamou pela graça. Por sua graça nos chamou. Note que Deus não nos chama para a graça dele. Mas qual que seria a diferença? Deus não está dentro de uma bolha chamada graça, em que ele pega você e coloca ele nessa bolha. A partir do momento que o Filho dele veio e morreu, a graça se tornou tudo. A graça é Jesus. E existe um versículo que fala assim, Cristo é tudo e está em todos. Essa é a abrangência da graça. Simples assim. Tudo e está em todos. Todo lugar que você vai, existe graça. Todo lugar que você caminha, existe graça. Com cada pessoa que você fala, existe graça. Cada toque, cada olhar, cada palavra, tudo é graça, porque Ele é tudo e está em todos. Esse é o Cristo ressurreto, que veio. Ele veio até nós, para que nós pudéssemos entender que a graça está em todos os lugares. Para que nós pudéssemos entender que à medida que nós caminhamos, é graça. À medida que nós respiramos, é graça. À medida que nós olhamos para as pessoas, é graça. Tocamos, graça. Recepcionamos, graça. Dançamos, graça. Isso é graça.
A graça é tudo e está em todos. E Ele não nos chama para a graça dEle, mas Ele nos chama pela graça dEle. Porque a graça dEle abrange tudo. Ela é um todo. A graça dEle não é um ponto. A graça dEle não é uma linha. A graça dEle é tudo. São todos os pontos de um plano cartesiano. Todos. São todas as dimensões. Aí a gente prega a graça e as pessoas chegam e falam pra gente: a tua mensagem da graça ela está incompleta. Óbvio, claro que ela está incompleta. Como que eu vou conseguir pregar sobre a graça em meia hora aqui? Como que você vai conseguir a tua vida inteira explanar a graça? Se tudo que você faz é graça, se tudo que você fala é graça, se cada vez que nós andamos, se cada dia que nós trabalhamos, nós descobrimos uma coisa nova, daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Ele nos deixou como herança, todos os dias é uma novidade. Cara, óbvio que vai estar incompleto, porque todos os dias é algo novo, é um diferencial, é o dia que Ele fez, é o dia para que nós recebamos tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Então quando alguém fala: tua mensagem da graça está incompleta, você convida ele para completar com você a mensagem da graça. Porque essa mensagem ela se expande. Ela entra em lugares que não poderia entrar. Lugares em que a religião não permeia, a graça entra. Um pouco de graça que sai de você é capaz de abrir os olhos do mundo. Um pouco de graça que sai de você abre todas as portas para a verdade. Um pouco de graça que sai de você abre o amor para o mundo. Precisa ser só um pouco, precisa ser um furinho, e isso já vai inundar as pessoas. Uma gota de graça que você tem inunda as pessoas no mar do perdão, faz as pessoas se afogarem de tanto que elas são perdoadas. E tem um texto muito interessante que está em João 4. Acho que eu nem pedi para Gi segurar aí. Então eu vou ler com vocês alguns versículos. Eu gosto muito de pregar sobre esse texto, e eu sei que várias pessoas pregam, cada uma tem um direcionamento diferente sobre o que isso significa, sobre o que ele quer dizer, o que Jesus estava fazendo naquele momento. Mas Jesus, em determinado ponto, ele estava caminhando e ele precisava passar por Samaria. E o ódio dos judeus para com os samaritanos era tão grande que existem histórias em que eles oravam para que as pessoas não fossem salvas, para que os samaritanos não se salvassem. Tenho certeza que você já não gostou de alguém, mas eu acho que ninguém nunca orou assim: cara, tomara que essa pessoa não vá no céu, porque eu vou estar lá, e tomara que essa pessoa pelo menos não entre por lá. E o nível de ódio era tão grande que eles chegavam a fazer isso com as pessoas. E era mais ou menos meio-dia, era um horário de muito calor. Eu nunca fui para lá, mas eu imagino o calor, porque aqui em Curitiba às vezes faz o mesmo calor. E falou mais ou menos assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e lhe daria a água da vida. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem essa água viva? És tu porventura maior que Jacó, o nosso pai, que lhe deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, pois 5 maridos já tiveste, e esse que tens agora não é o teu marido. Cara, essa mulher teve 6 homens que não conseguiram enchê-la, que não conseguiram saciá-la, mas veio um 7º homem que conseguiu fazer isso. Teve uma 7ª pessoa que entrou em cena e conseguiu fazer tudo aquilo que nenhum tinha conseguido fazer. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta.
Mulher, podes crer que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Nós só adoramos aquilo que nós conhecemos. Se você levanta as suas mãos aqui nessa sessão, se você canta apenas à medida que você o conhece. No seu dia a dia, você só fala daquilo que você conhece. Aquilo que você faz no seu trabalho ou na sua escola, falando daquele que veio, é à medida que você conhece. O quanto você conhece de Jesus é o tanto que você fala dele. Você já teve relacionamentos em que a pessoa ia na igreja milhões e milhões e milhões de vezes, mas ela nunca citava Jesus fora dali? Ela nunca falava. Cara, tenho relacionamentos hoje, e o Pio, ele não é meu relacionamento direto, mas todas as vezes que eu saí em algum momento com ele, ou pra falar com ele, ou pra, sei lá, tava no churrasco, ele tava lá, eu nunca vi esse cara não falando da Bíblia. Cara, eu nunca vi. Ele é o tempo todo, não, mas e daí, o que você acha do governo Pio? Ah, você já leu isso daqui em Ezequiel, isso aqui? Cara, é o tempo todo, ele não para. Sabe o que isso significa? Conhecimento. Nós adoramos o que conhecemos. Ele estava falando para aquela mulher, vai chegar esse tempo, e esse tempo é daqueles que o adoram em espírito e em verdade. Essa mulher, ela estava lá na hora sexta, porque era o momento mais quente, e ela era samaritana, e qualquer momento que ela fosse de manhã, em que as pessoas iam buscar por causa do calor, e qualquer momento que ela fosse à noite buscar, ia ser muito pior para ela. Então ela estava num período bem quente do dia lá. E isso aconteceu para que ela não fosse morta, ou para que as pessoas não destruíssem ela lá. E Jesus, ele vai de encontro ali, porque a graça, ela entra nesse momento. Existem igrejas que estão aqui, lá no calor, lá no frio, onde pode buscar água facilmente, ou lá de manhãzinha, onde pode buscar. Jesus, ele vai no meio. Ele vai nas pessoas que não têm acesso. Ele vai nas pessoas que precisavam mais, nas pessoas que não tinham nada. Ele ia nas pessoas que tinham vícios. Ele ia nas pessoas que eram prostitutas. Ele ia nessas pessoas porque era isso que importava para ele. Essas pessoas que o mundo não conseguia alcançar, em que a religião não alcançava, ele ia em direção a elas. Porque a graça, ela permeia onde a religião não consegue entrar. E tem um texto lá no finalzinho, ele fala mais ou menos assim: que perguntas, pois? Vinde comigo e vê o que o homem tem feito. Será porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram a ter com ele. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher, que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Ele ficou vários dias em um lugar que ele não podia estar. Ele ficou 2 dias a mais conversando com um povo que ele não poderia conversar. E não é isso que a religião faz, essa separação. Cara, Jesus, ele chegou onde ele não podia. Ele foi onde ele não poderia entrar. Ele conversou com pessoas que ele não deveria conversar, para que nós entendêssemos o que é a graça e o que a graça alcança. A graça alcança esse meio da sociedade em que ninguém se importa. E dizia a mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Existe um momento em que você fala para as pessoas: cara, existe um Salvador. Mas existe um momento que não é mais pelo que você fala, é porque eles conheceram ele. É porque eles souberam quem ele é, e é por isso que eles creem quem é o Salvador do mundo. Nós somos comunicadores da graça. Você é um registrador da história. Jesus chega e chama você para que você anuncie.
para que você fale, para que você abra a sua boca, para que você use as suas cordas vocais, para que você entenda que você precisa direcionar a sua fala para anunciar o Filho. Ele cria a sua voz, e Ele cria um ouvido. Ele cria para que as palavras de graça saíssem e entrassem em ouvidos, para que as pessoas conseguissem acreditar. Como crerão se não há quem pregue? Como as pessoas chegarão a entender isso, sendo que o que nós fazemos, se o que nós fazemos ficar dentro dessa parede, se o que nós fizermos ficar dentro de um CD, se o que nós fizermos ficar dentro de um YouTube, isso não vai adiantar nada. Essas coisas, elas precisam vazar e através da sua vida. A sua vida precisa ser o copo transbordando, não somente o copo cheio. O copo cheio, a água fica retida dentro do copo. O copo que transborda, a água sai. Mas e nós? Comunicadores da graça, anunciadores daquele que veio, morreu e ressuscitou. Existe uma diferença muito grande entre ser chamado para fazer alguma coisa e ser capaz de fazer esse algo. Você foi chamado para viver em santificação, mas você peca todos os dias. Você foi chamado para amar todas as pessoas, mas às vezes você não consegue amar você mesmo. A diferença entre você ser chamado para alguma coisa e você conseguir fazer ela, em você ser capaz de fazer ela, era muito grande. E o que linkou essas duas coisas foi a graça. Nós só somos agora chamados para amar, e nós somos capazes de amar por causa da graça. Nós só conseguimos agora viver a vida de santificação por causa da graça. Nós só conseguimos fazer esse alcance por causa da graça. A graça é a ponte que Deus criou para que a distância entre o chamado e a capacidade foi diminuída pela graça. Hoje nós somos capazes de fazer as coisas por causa da graça. Mas se nós não entendermos isso, nós vamos passar a vida inteira como telespectadores, esperando uma qualificação para que nós possamos fazer alguma coisa. Nós vamos ficar sentados para o resto da nossa vida. Nós vamos ficar sentados dentro de um cubículo para o resto das nossas vidas. Nós vamos continuar trabalhando com o que nós não gostamos para o resto da nossa vida. Nós vamos começar a ficar loucos, porque nós não vamos conseguir nada, porque nós jamais seremos qualificados pelo que nós podemos fazer, mas nós só somos qualificados através da graça que Ele nos deu. Esse foi o único sentido de tudo. Essa qualificação vem por causa dele. Nós jamais seremos conhecidos como cantamos, mas pelo que cantamos. Nós não seremos conhecidos como pregamos, mas pelo que pregamos. Segunda Coríntios 12:9. Esse é um versículo que mudou o meu pensamento, e é exatamente o que o Nívio falou. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Em nós habita o poder dele. Sabe por que isso? Porque nós éramos fracos. Nós não tínhamos força para fazer nada. Então Ele pegou o poder dele e transformou a nossa fraqueza, para que nós pudéssemos. Foi aí que Ele trocou a nossa incapacidade por capacidade. A capacidade do anúncio. Sabe como que você sabe quando você está vivendo uma vida através da graça? Uma vida de um sonhador? É quando você conta o seu sonho para alguém e alguém ri dele. E alguém fala, alguém debocha, alguém diz que aquilo não vai acontecer. Meu irmão, se você conta o seu sonho para alguém e ninguém ri dele, está na hora de você entrar no seu quarto e reescrever esse teu sonho. Porque enquanto as pessoas riem do seu sonho, não fique triste. Quando alguém ri do seu sonho, ele está confirmando o seu sonho.
Eu não chamo esse cara de hater, eu chamo ele de confirmador. Se eu conto uma coisa que é tão banal, cara, o cara fala, beleza, isso você consegue fazer. Daí a gente fala assim, não, a gente vai um dia, cara, zerar a corrupção no Brasil. E alguém ri, eu falo assim, obrigado, porque você acabou de confirmar o meu sonho. Você acabou de confirmar um plano. Validadores de sonho. José tinha 17 anos. Ele tinha 17 anos. E ele foi odiado pelo que ele sonhou. Ele vivia e ele não conseguia parar de sonhar. Ele tinha um sonho, daí daqui a pouco ele tinha outro sonho, e daí tinha que revelar outro sonho, e daí tinha que falar sobre outro sonho que ele deu, porque ele não conseguia. Ele não conseguia parar de sonhar. Sonhadores precisam estar junto com outros sonhadores. Precisam acordar junto com eles. Precisam dormir com eles. Um sonho, ele se prolifera. Quase acabando. Teve uma situação essa semana que foi até engraçada. Eu tava com o Bruno, com a Lu, com a Gi, com o Kug, com a Ana. Eu falei, Bruno, vamos jantar fora e tal. Daí o Bruno falou assim, não, cara, não tô com fome e também não tem muita grana e tal. Eu falei, não, eu pago. Daí ele falou, beleza, então vamos. Então vamos. E daí a gente foi no Madeiro. E daí eu falei, beleza, eu vou querer um fettuccine. Daí o Bruno falou bem assim, eu quero 2 medalhões de mignon, fettuccine na manteiga e não sei o que, não sei o que. E palmito tossado. Só que ele falou, não tô com fome. Só que como as coisas mudam quando a gente sabe quem está pagando alguma coisa. Eita! As coisas mudam. A fome, ela se cria. Nossa, não, agora eu tô com fome, não tô nada. E a minha pergunta é, Deus te convidou para jantar, Ele vai pagar a conta. Por que você diz que não está com fome? Por que você continua falando, não, obrigado, não, obrigado, não valeu, não quero comer isso, não quero comer aquilo. Cara, para, Ele está na mesa, Ele preparou o banquete, Deus está pagando a conta. Sonhe, cara, sonhe até que as pessoas riam dos teus sonhos, porque eles são os validadores do teu sonho. Validadores do chamado, o chamado do anúncio do Evangelho. É perdido. Vou comer tudo! Nesse ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que ele estava falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse, que perguntas ou por que falar com elas? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens, vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será porventura esse o Cristo? Aquela mulher, ela tinha ido ao poço para buscar água. Ela conheceu a água viva. E a Bíblia fala que ela, deixando ali o seu cântaro, partiu a cidade. A única coisa que aquela mulher tinha ido fazer é buscar água. E ela deixou a água que ela foi buscar, porque ela tinha entendido que não era aquela água que ela foi buscar naquele dia. Era uma água da qual ela nunca mais teria sede para o resto da vida dela. Que ela não iria mais precisar de nada. Ela não iria precisar de alimentação. Ela não iria precisar, porque ela tinha o pão da vida. Ela não iria precisar beber mais nada, porque ela tinha a água da vida. Nós não precisamos da aprovação de ninguém para sonhar. Nós não precisamos que ninguém diga o que precisa ser feito, porque o que foi feito há mais de 2000 anos, e isso bastou para sempre e sempre e sempre e sempre. Esse é um chamado. Um chamado que significa preguem, falem,
Falem do que ele viveu, mas acima disso, fale do que você está vivendo. Fale daquilo que você está passando. Você não compra um livro que fica contando um monte de história de um monte de pessoa e não sei o que. Ah, beleza. Ah, essa é a Bíblia. A Bíblia é muito legal mesmo. A Bíblia tem um monte de história muito legais, muito divertidas. Tem pessoas que marcam assim quantos adultérios tem na Bíblia, já viu isso? Aí fica 1 zilhão. Aí quantos assassinatos? Daí mais um monte. A Bíblia tem um monte de histórias assim. E a Bíblia tem histórias muito interessantes de ler. Mas as pessoas precisam ler a tua história. As pessoas precisam ler o que você está vivendo, o que você está andando. É isso que as pessoas vão ler no seu trabalho, é isso que as pessoas vão ler na sua escola, é isso que as pessoas vão ler na sua família. Essa é a leitura que eles têm. Agora me diga, o quão grande é o seu sonho? Agora me diga, qual o seu atendimento ao chamado? O seu tipo de oração fala muito do relacionamento que você tem com Ele. Como você ora, não é legal chamar alguém para orar às vezes do nada assim? Você pode orar, por favor? E a pessoa começa: ó Santíssimo e grande e todo-poderoso, ó grande Senhor de toda a terra e de todo o universo. Ou alguns começam a gaguejar: sim, Pai, Tu és isso. Ou alguns falam: e se a tua oração dissesse tudo sobre o teu relacionamento com Ele, como seria a sua oração? E se a tua oração dissesse tudo sobre o que você conversa com Ele? E se a tua adoração, se você adorasse aquele que você conhece, a sua adoração diária condiz com isso? Condiz com quanto você conhece Ele? Ou você realmente não conhece Ele? Ou você não busca conhecê-lo? A busca incessante para com Deus acabou, porque Ele nos encontrou. Mas nós podemos conhecê-lo todos os dias, mais e mais e mais e mais. Te conhecer e prosseguir em te conhecer, colocamos isso como alvo das nossas vidas. Conhecê-lo mais e mais, experimentá-lo, saber daquilo que nós somos capazes nele, saber aquilo que Ele conquistou, o que nós ganhamos com isso, quais são todas as cartas a mais que nós ganhamos. É como se nós estivéssemos jogando Uno agora e nós só tivéssemos as cartas mais 4 e mais 4. É isso. Ele fez, é como se o jogo de xadrez tivesse em 2 peças e nós tivéssemos dado checkmate sem ao menos ter jogado. Ele fez isso para que nós pudéssemos entender um chamado sem perguntar a ninguém, porque nós fomos separados antes de um ventre, de uma mãe, e nós fomos chamados quando Ele revelou o Seu Filho em nós, para que pregássemos quem Ele é. No chamado. Esse é o chamado. Apregoar o Evangelho, o ano aceitável do Senhor, declarar cura, saber quem nós somos nele. Não se limite, não pense que alguém pode dizer o que você pode fazer, mas saiba que você precisa contar coisas em que as pessoas riam de você, em que as pessoas entendam que aquilo nunca vai se realizar na mente delas, mas que aquilo já se realizou, porque você é o direcionador desse sonho, você é o dono desse sonho.